Olá, boa noite a todos. Chegamos. Boa noite, deputado Diego Garcia. Uma alegria mais uma vez estar aqui com o senhor, deputado. O assunto não é dos mais agradáveis possíveis, mas para os guerreiros, né, deputado? Para os guerreiros aí não tem tempo ruim, então vamos junto. Deputado, boa noite. Bem-vindo aqui com esse povo que acompanha aqui de diversas partes do Brasil, graças a Deus, nós aqui do Rio Grande do Sul, que temos uma admiração muito especial pelo senhor, deputado. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui mais uma vez. Boa noite, Márcia. A satisfação é minha, né? De fato, a gente gostaria de nesse momento, estar debatendo outras coisas que são extremamente importantes e relevantes, mas a necessidade, a urgência nos traz aqui para justamente levar informação para a população que não tem acesso à informação de verdade e que pela desinformação pode se transformar em vítima nesse momento tão decisivo que a gente está vivendo no nosso país. Então, o nosso papel não é fácil, nunca ninguém disse para mim que seria fácil, mas esse momento está exigindo bastante de nós. Tenho falado aí com lideranças do Brasil todo, acho que nunca aconteceu uma movimentação tão grande como a que está acontecendo agora. Eu nunca fui procurado ao longo do meu mandato tanto quanto nesse momento, nem mesmo na época do processo de impeachment, que foi ali uma mobilização nacional muito grande, mas agora nem se compara, é muito maior, e ainda mais nesse momento, né? Porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, porque envolve as nossas crianças, os pais, as mães têm muitas dúvidas, e é natural que essa mobilização em todo o país esteja acontecendo. E nós estamos aqui e estamos aí prontos para falar qualquer assunto que você quiser, Márcia. Perfeito. Deputado, muito obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui já conosco, sempre junto conosco aqui. As pessoas, eu agradeço muito. É bacana, deputado, porque as pessoas que estão aqui são todas pessoas que estão mesmo dispostas a nos ajudarmos e cada um fazer o seu papel para nós resolvermos essa situação difícil que foi imposta para todos nós e que agora nós vamos ter que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Hoje, pessoal, quem vai falar aqui conosco é o deputado. Eu quero só mediar mesmo a fala do deputado. Vocês fiquem à vontade para solicitar aqui também, para fazerem perguntas. Nós colocamos aqui, eu coloquei como texto, né, como título, o que está sendo feito, o que nós estamos fazendo juntos. Então, o deputado Diego Garcia tem feito muito por nós. Então, no primeiro momento, nós vamos falar o que está sendo feito e o que cada um de nós pode fazer nos nossos estados e nas nossas prefeituras, nos nossos municípios, né, deputado? Então, pessoal, acompanhe aí, fiquem juntos aqui, vamos em frente, vamos fazer tudo o que nós pudermos juntos. Sempre trabalhamos aqui, graças a Deus, com respeito, cada um aqui respeitando sempre a opinião uns dos outros e levando tudo o que a gente pode fazer. Eu quero primeiro, deputado, antes do senhor falar, eu quero dizer para as pessoas que nos últimos tempos, né, tive essa aproximação com o deputado Diego Garcia, é o único deputado federal deste país que eu entrei em contato e tive retorno, e o deputado sempre atende. Olha, eu acho que nem a minha mãe não me atende tanto que nem o deputado Diego Garcia atende. Então, deputado, o Paraná está muito bem representado. O povo brasileiro está muito bem representado pelo senhor. Pelo menos nós aqui, quem eu ando junto, a gente tem certeza, deputado, que o senhor tem nos representado assim, ó, de maneira extraordinária. E é importante dizer isso, porque eu estou acompanhando e eu estou vendo o quanto o senhor está sentindo, deputado, isso tudo que a gente está vivendo. E essa é uma diferença, porque tem muita gente que faz de conta que sente. Tem muita gente que faz de conta, e isso é muito complicado, e eu senti na carne isso hoje. Eu fiz um vídeo, o vídeo que eu fiz hoje de manhã,
Eu tinha a intenção de apresentar essa situação difícil que a gente está vivendo. Eu fui atacada, vieram pessoas dizer que eu tive uma fala tendenciosa, que eu menti. Então, é sempre assim, porque tem pessoas que ficam esperando que a gente faça alguma fala e que tenha algumas palavrinhas para eles pegarem e baterem na gente, e essas pessoas ainda dizem que elas estão conosco, que elas estão juntas. Eu não vou falar desse assunto agora, eu vou fazer nos próximos dias um vídeo explicando sobre qual é a minha intenção em relação àquele vídeo que eu fiz hoje. Quem não assistiu, dá uma olhada. É muito importante, as coisas estão convergindo todas. E aí, enfim, nos próximos dias nós vamos falar disso. E eu quero agradecer a todas as pessoas que não são fanáticas, que têm respeito uns pelos outros e que nós estamos juntos aqui pelo mesmo objetivo. Então, diante disso, deputado, nós nos encontramos aí nesses últimos dias fazendo ações com os prefeitos dos municípios. Primeiro, deputado, eu gostaria muito que o senhor dissesse o que é que o senhor está fazendo como deputado federal, essas ações todas que o senhor está fazendo. O senhor tem participado conosco por aqui, o senhor tem feito também essas formações aí com as pessoas que estão interessadas em fazer por todos nós, em nos ajudarmos nesse momento difícil. Então, deputado, por favor, o que é que o senhor está fazendo agora? Todas essas ações que o senhor vem fazendo por nós todos no nosso país, deputado. Sim, Márcia. Nós, uma vez eleito deputados federais, no meu caso, eu sou eleito pelo estado do Paraná, mas eu sou só eleito. Ali dentro do Congresso, eu represento todos os estados da nossa federação, eu represento a população brasileira como um todo, e eu preciso ter consciência disso, porque em casos como esse, e já existiram vários outros casos semelhantes, mas em casos como esse, exige de nós um posicionamento, até porque as nossas decisões elas vão refletir sobre a vida de milhares de pessoas, de milhares de brasileiros. Então, é muito sério a representação, eu digo de qualquer parlamentar, porque nós estamos vendo agora a força que vereadores, que deputados estaduais têm nesse momento também, devido a DPF, que acabou tirando do presidente da República, do governo federal, a prerrogativa de tomada de decisão nesse momento de calamidade, de pandemia, e dando a estados e municípios. Por isso, vereadores e deputados estaduais, muitos também, têm nos procurado, têm pedido ajuda, justamente para que a gente possa, alinhados no pensamento, nas ações, a gente possa trabalhar em favor do nosso país. Então, assim, desde que a pandemia começou, nós temos falado sobre isso. Desde os temas mais óbvios, como, por exemplo, coisas relacionadas à saúde, para que as pessoas mantenham a sua imunidade alta, como a prática de atividade física. Nos posicionamos contra, por exemplo, o fechamento de academias, né? O fechamento que provocou com que milhares de pessoas em todo o Brasil deixassem a prática esportiva para ficar dentro de casa. Então, assim, uma coisa que não tem lógica alguma e que agora a chamada ciência, né, ela vem mostrando que sim, que a atividade física, né, feita com frequência, ela é fundamental, e isso todo mundo já sabe, qualquer esportista, qualquer pessoa, mesmo que não seja um esportista, mas que faz a sua atividade regularmente, sabe os benefícios que isso traz para a sua saúde. Então, desde as questões óbvias às mais complexas, nós temos nos posicionado. Então, assim, a gente nunca se calou. O problema é que, com o passar do tempo, muitos foram se calando. Pessoas que vinham se posicionando foram se rendendo
às picadas, ao esquema proposto para o mundo, como solução de todos os problemas. E o que nós estamos vendo agora nesse momento? Justamente, principalmente aqueles que foram se rendendo, se entregando aí no meio do caminho, desistindo dessa luta, porque não é uma luta simplesmente contra picadas. Nós estamos lutando não simplesmente contra o uso de um experimento que não teve sequer os seus estudos conclusivos ainda. Não. Nós estamos numa luta, numa batalha que nós estamos travando pela liberdade. Nós estamos numa luta, numa batalha pelas famílias. Nós estamos numa luta em defesa da vida de milhares de pessoas. E muitas delas que já tiveram as suas vidas ceifadas, como o que ocorreu com o meu pai, que procurou um médico no primeiro dia de sintoma e mandaram ele de volta para casa, dizendo para ele que ele não tinha nada e que não precisava nem fazer exame. E quantas pessoas, em decorrência disso, vieram a falecer, porque quando foram, então, ao médico, já era tarde. A gente vivia, naquele momento, a realidade de outras cepas. Então, nós estamos, nesse momento, numa luta pela vida, travando uma batalha contra grupos fortíssimos que dizem, que insistem ainda em dizer, mesmo já tendo, agora, cada dia que passa, os estudos, eles vão comprovando aquilo que os especialistas e aqueles que estão salvando as vidas das pessoas, e milhares de pessoas, já vinham falando há bastante tempo, mas agora a própria ciência ela vem comprovando aquilo que já vinha sendo defendido, que sim, que existe tratamento. E que um momento como esse que nós estamos vivendo, com uma nova cepa, chamada Ômicron, e que todos os especialistas, quase que por unanimidade, respondem dizendo a mesma coisa, que ela responde muito bem ao tratamento. Alguns médicos afirmam que não vão nem para a segunda fase de medicamentos, já conseguem ter o controle da situação na primeira fase. Então, nós estamos vivendo um momento que é uma guerra para levar informação para as pessoas, para que elas não deixem evoluir para um estado gravíssimo da doença, como que ocorreu com meu pai, e que daí fique num quadro, às vezes, irreversível. É o que ocorre nesse momento também, no caso específico, quando a gente está tratando das nossas crianças. Nós estamos numa guerra, porque até então, as crianças não eram perigo para ninguém. As crianças não estavam ocupando aí, lotando as UTIs pelo Brasil, dos poucos hospitais infantis que a gente tem pelo país, com UTIs infantis. Em lugar nenhum no Brasil nunca ocorreu isso, ao longo de 2 anos de pandemia. Mas do dia para a noite as coisas mudam, por quê? Por exemplo, no estado do Paraná, do público de 12 anos para cima, 97% da população já está com as picadas, pelo menos na primeira dose. Já receberam o experimento, pelo menos a primeira dose. 97% da população. Então, quem que está de fora desse público? É justamente as nossas crianças. E o que acontece no Paraná, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em Santa Catarina, em São Paulo e em outros estados também. Na maior parte dos estados brasileiros. Então, para quem que agora a gente pode vender mais? Para quem que agora a gente pode faturar mais? Com quem agora a gente pode lucrar mais
visto que chegou um momento que está difícil até sustentar os nossos argumentos, porque nós dizemos para a população, olha, essa solução aqui, apenas uma picada e está resolvido o teu problema. E depois as coisas mudaram. Não, agora precisa de dose de reforço. Outros disseram, não, são duas doses apenas, e essa questão de terceira dose é fake news. As agências checadoras disseram, é fake news, terceira dose. É mentira. Isso é uma falácia. E agora já estão falando em dose todos os anos, de 6 em 6 meses. O governo federal já assegurou a compra. O próprio ministro da Saúde já disse isso em novembro do ano passado, quando ele anunciou também que já estava assegurado a compra para o instrumento que vai ser agora aplicado nas nossas crianças, que vão ser, sim, cobaias. Por quê? Porque nós só tivemos um estudo até o momento para essa faixa etária, para esse público. Em um estudo curto, com um curto prazo, um curto período. Ou seja, a gente não tem nenhum estudo trazendo relatos a longo prazo de possíveis eventos adversos, reações, problemas que essas crianças possam vir a desenvolver, como, por exemplo, a questão da infertilidade. Será que essas crianças podem se tornar inférteis ou não no futuro? A gente não sabe. Esses problemas que agora, depois que saiu a resolução da Anvisa, agora, então, a Anvisa também publica um documento dizendo que tem eventos adversos, como miocardite e pericardite. E eu acredito que grande parte da população não sabe o que são essas doenças, esses problemas de saúde que a criança possa vir a desenvolver. E nem por quanto tempo ela pode carregar isso, e talvez até por toda a vida. Alguns médicos dizem que sim. Então, tudo isso está sendo retirado da população, o acesso a essas informações. Por quê? Porque pessoas como eu, como você, e como outros líderes que têm levado essas informações para a população, os médicos que têm colocado a cara a tapa para falar sobre o assunto, se não todos, quase todos, você não consegue nem marcar eles mais nas redes sociais. Você não consegue encontrá-los nas redes sociais. Você tem que digitar as palavras corretamente, conforme está ali o nome no dia que você criou a página na rede social. Isso é um absurdo. Então, estão colocando, de fato, um freio na nossa liberdade, na nossa democracia, na liberdade da gente levar informações para a população, de fazer um contraponto, de questionar, de fazer perguntas. O absurdo maior foi agora, nessa fase de tomada de decisão, para um público que não decide por si, somos nós que decidimos por esse público, que são as nossas crianças. A Anvisa deixa para publicar a resolução no último dia de trabalho da Câmara e do Senado. Será que com medo de ter uma reação no parlamento e a gente convocar o presidente da Anvisa para prestar esclarecimento? O Ministério da Saúde lança uma consulta pública que não funcionava. As pessoas não conseguiam participar, responder. E as perguntas que foram feitas, perguntas tendenciosas. Perguntas induzindo, como se a população já tivesse sido questionada se ela é favorável ou não ao uso desse experimento nas nossas crianças.
E isso nunca ocorreu. Então, mesmo assim, muitas pessoas que fizeram, algumas que conseguiram acessar, acabaram não respondendo, porque não concordavam com aquelas perguntas. Então, uma consulta pública que não valeu de nada, só para o discurso do ministro da Saúde. E uma audiência pública que valeu muito menos, que não teve sequer equilíbrio de ambos os lados ali para se posicionarem sobre as suas falas, em que os interesses, os conflitos de interesses entre vários dos palestrantes que foram convidados para essa audiência pública são inúmeros. Alguns se declararam financiados justamente por quem está faturando milhões de reais. À custa de quem? Do povo brasileiro. É óbvio que se a população fosse orientada desde o início da pandemia, e por exemplo, essas crianças, né, não virassem agora, não tomassem os holofotes só agora, mas quando ocorreu a primeira morte, por exemplo, Márcia, a primeira morte de criança no Brasil, eu entendo isso como algo gravíssimo. Por que não foram atrás? Opa, se são raros os casos de crianças que evoluem para um estado grave e que chegam a óbito, vamos estudar a fundo esse caso. Vamos ver o que ocorreu de errado para poder orientar a população, para que não se repita. Ninguém fez isso. Muito pelo contrário, as crianças agora só viraram prioridade agora, 2 anos após a pandemia. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. É óbvio que tem um interesse financeiro gigantesco por detrás disso. Só não vê quem não quer. E vem agora várias pessoas anunciando aquilo que a gente já vinha dizendo há bastante tempo. Apesar de o ministro ter feito um discurso dizendo que não é obrigatória, dizendo que deve procurar um médico antes de vacinar. Mas ele não colocou ali que deve isso por escrito, só no discurso e no discurso dos seus secretários. Apesar do discurso, o discurso não corresponde com a prática. E nós já estamos vendo várias pessoas vindo a público em rede nacional falando que sim, que os pais serão punidos caso não vacinem os seus filhos. Não apliquem esse instrumento, esse experimento junto dos seus filhos. Que sim, né, que isso deve ser um instrumento a ser exigido para a matrícula das crianças nas escolas, o que é um outro absurdo. E apesar do ministro ter dito que não, mas a gente já vinha dizendo que isso iria acontecer, é óbvio que iria acontecer. Mas o ministro não podia, nesse momento, criar uma crise novamente que pudesse vir a prejudicar o presidente da República. Gente, quem assistiu a live após a decisão do ministro, do presidente da República, vai ver que o ministro falou uma coisa e o presidente falou outra coisa totalmente diferente. Até parece que eles não tinham se conversado. O ministro atua para um lado, para uma direção, e o presidente fala numa outra direção. Nada do que o presidente falou, o ministro falou, nada. Então, assim, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está fora do eixo. E, para mim, óbvio, toda a responsabilidade disso é do atual ministro da Saúde, que é um grande responsável, porque argumentos, estudos, trabalhos técnicos, científicos,
ele teria, Márcia, inúmeros para poder não permitir que esse instrumento acontecesse nesse momento. E além disso, fundamentar ações por todo o Brasil em apoio a prefeitos e a governadores, para que mesmo que o pai viesse a exigir, não, se ela existe, eu quero aqui aplicar o experimento no meu filho. Então, consciente de todos os riscos, né, ele poderia ter orientado os pais ali a assinar um termo de consentimento, para que eles tenham ciência de que eles estão participando de uma fase experimental, para que eles tenham consciência de que a indústria, a Pfizer, já declarou que não se responsabiliza por eventuais eventos adversos junto a essas crianças, o Ministério da Saúde muito menos, os prefeitos e governadores também não, nenhuma secretaria vai assumir esse ônus, ou seja, a responsabilidade é total dos pais. Os pais não sabem disso. Os pais sequer tiveram acesso à bula do medicamento. Sequer eles tiveram acesso à bula. E nas cidades, quando lançou o próprio ministro da Saúde lançou aquele discurso, antes de tomar a decisão, ele lança aquele discurso, joga no ar, né, para ver se cola. Não, só haverá o uso do experimento com prescrição médica. O que prefeitos em várias grandes cidades do Brasil começam a fazer? E até secretários de Estado, inclusive aqui no meu estado, no Paraná, o secretário Beto Preto fez isso, foi a público e declarou: aqui no Paraná não precisará de nenhum médico prescrever para vacinação das crianças. O prefeito de Londrina e Maringá, a mesma coisa. E o prefeito de Maringá agora piorou ainda mais a situação, estabelecendo a exigência do passaporte totalitário aí, desse experimento, tirando a liberdade das pessoas. E está lá, acho que com exceção de 2 vereadores, Chris Lauer e um outro vereador, que me fugiu o nome agora, só 2 vereadores, todos os demais calados. Calados. A população perdendo seus direitos, perdendo a sua liberdade, e todos ali calados. O que nós temos feito no Congresso, Márcia? Nós já fizemos 3 audiências públicas para debater o tema. O Senado não fez nenhuma, aprovou por unanimidade o passaporte sanitário no Senado. O mesmo ministro que se declara contra agora o passaporte sanitário, o ministro Queiroga, é o mesmo ministro que apoiou a aprovação do passaporte sanitário no Senado Federal, tá? Só para o pessoal entender que não adianta o ministro vir aqui com um discursinho, achando que ele vai enganar as pessoas, que ele não vai enganar ninguém. Uma coisa é o parlamentar ser base do governo, atuar em favor do governo, em favor das pautas que são de interesse do governo, em favor do nosso país, em defesa do presidente ali dentro da Câmara. Outra coisa é o parlamentar ser chamado pelo ministro de idiota, e é isso que esse ministro está fazendo com a gente. Ele quer fazer, comigo não. Pode ser que ele faça com outros, mas comigo não. Então, se ele acha que a gente vai esquecer os fatos, a gente não vai esquecer. O governo, orientado pelo Ministério da Saúde, orientou favorável à aprovação desse projeto no Senado Federal. Por isso que foi aprovado por unanimidade. Senão, pelo menos o líder do governo teria votado contra. Concorda comigo, Márcia? No mínimo. No mínimo. No mínimo, obrigação. Nem que for para morrer sozinho, o líder do governo vai votar contra. Então, quero que vocês...
E lembra, deputado, logo depois que aconteceu aquela votação, deu um reboliço, especialmente aqui pelo Rio Grande do Sul, porque o senador Luiz Carlos Reins, que fazia lá um enfrentamento naquela falsa CPI, nós cobramos muito dele, porque ele votou favorável. E ele, numa entrevista para o Alan dos Santos, ele disse que ele tinha recebido a orientação da liderança do governo para fazer aquele voto. Então, é isso, né, deputado? É muito difícil para nós, né, deputado? A gente fica nessa situação que eu acho que é por isso, deputado, uma boa parte da forma que eu acompanho o seu trabalho e que eu me empolgo muito em nós trabalharmos juntos, deputado, a gente dá suporte para o senhor como parlamentar, e o senhor tem dado esse suporte para nós também, é porque o senhor vem aqui de peito aberto, deputado. O senhor fala, o senhor apresenta situações, o senhor não teve um dia de sossego, de descanso, eu lhe acompanho. Nos últimos dias do ano, o senhor estava lá convocando o povo para irmos atrás daquela consulta. O senhor fez diversas chamadas para aquela consulta, o senhor fez diversas chamadas para aquela audiência. Nós fizemos tudo que esteve ao nosso alcance, né, deputado? Então, quando a gente ouve o senador dizendo que ele recebeu esta ordem da liderança do governo, a gente fica nessa situação, e é por isso, eu acho que a gente diz também, né, deputado, de nós, o povo, não nos engatarmos. Já chega essas pessoas, né, que estão dependentes desse sistema todo. Então, se mais nós entrarmos nisso tudo, isso que o senhor falou agora, né, deputado, se nós não tivermos, se o povo não tiver essa independência para lutar por nós mesmos, deputado, bom, aí é melhor que as pessoas mesmo enterrem a sua cabeça na areia, mas elas que não queiram que todos nós façamos isso, né, deputado? Porque foi isso que o senhor mencionou agora. Nós não vamos fazer isso, nós vamos lutar até o último momento, né? É isso mesmo. E essas pessoas que não estão ali a serviço do Brasil, porque uma coisa, como eu disse, eu não quero ser mal interpretado em hipótese alguma aqui. Uma coisa é o apoio ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que eu sempre apoiei. Sou um dos deputados mais atuantes e que mais ajuda o governo dentro da Câmara dos Deputados, em várias comissões. A Comissão de Seguridade Social e Família, que é essa onde passa todos os temas relacionados à saúde, a Comissão da CCJ, a Comissão de Educação, Comissão da Mulher, Comissão da Pessoa com Deficiência. Todas essas comissões eu estou lá. Tive na reforma da Previdência, reforma administrativa, e em todas lá ajudando o governo. Agora, uma coisa é ajudar o governo. Outra coisa é você compactuar com um ministro que trabalha contra todas as falas que o presidente da República faz. É como eu falei. Veja o pronunciamento do ministro no dia que ele anuncia as picadas para a população infantil de 5 a 11 anos e veja o pronunciamento do presidente após a sua saída aí do hospital e o que ele fala sobre o assunto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, há um descompasso total. Ah, deputado, mas isso poderia criar uma crise. Isso poderia criar crise maior do que tudo que já foi criado desde que o presidente da República assumiu o poder. A crise ela foi criada quando Bolsonaro ganha as eleições. Quando ele derruba, numa canetada, milhares de cargos que eram um instrumento de barganha para cooptar votos de parlamentares. A crise foi criada lá atrás, quando ele anuncia a privatização de várias estatais que só serviam como instrumento de barganha para partidos políticos indicar os seus pupilos. A crise foi criada
há bastante tempo. A crise já foi criada quando o presidente da República ganha, mas, infelizmente, a população elegeu o presidente e esqueceu de eleger a maioria na Câmara e no Senado. Promoveu uma renovação de 85% no Senado, e é o mesmo Senado que aprovou por unanimidade o passaporte sanitário. É o mesmo Senado que aprovou por unanimidade, por quase unanimidade, esse não foi unanimidade, mas com ampla maioria dos votos, o vulgo PL das fake news, que deve ser colocado para pauta agora, para votação no primeiro semestre na Câmara. E detalhe, Márcia, sem passar por nenhuma comissão da Câmara dos Deputados. Ele vai direto para o plenário, o relator é um deputado do Partido Comunista do Brasil, é o relator do projeto, passou por um grupo de trabalho em que não se respeita nem o critério de proporcionalidade dos partidos, ou seja, quem poderia estar lá debatendo o assunto, como eu, por exemplo, que tenho total interesse, nós não tivemos nem vaga para entrar. Era um grupo seleto de pessoas, tudo combinado. E vai agora, o projeto deve ir com urgência para o plenário da Câmara dos Deputados. Esse projeto que foi aprovado no Senado, mas se fosse lei já no nosso país, provavelmente essa live hoje nem aconteceria. Só um exemplo que eu estou dando. Um outro exemplo, eles criam um instrumento de rastreabilidade nos aplicativos de celular, em todos os aplicativos de mensagem. Então, com esse instrumento, qualquer hacker vai ter acesso a todas as mensagens que você manda conversando com as pessoas no teu celular, para a tua família, para os teus amigos. Você não vai poder nem mandar mais a senha do banco para o marido quando esquecer, não tem como mandar, porque alguém pode estar vendo em algum lugar. Então, imagina o que esses caras eles querem. Então, o povo elegeu o presidente e esqueceu de fazer maioria no Congresso. E não maioria que fica atrás do smartphone, que só tem coragem atrás do celular, que faz da rede social uma cartilha de jornal, que você só vê ali print de notícias, a fotinha do cara, você não tem a opinião do parlamentar, você não vê a atuação dele, você não vê ele nas comissões debatendo os temas importantes para o país, você não vê ele discutindo. A população não vê o parlamentar, só vê a turma da oposição participando dos debates. Cadê os parlamentares? Está atrás do celular buscando likes e curtidas, buscando seguidores. E muitos desses parlamentares são heróis ainda, o que é pior. Têm um reconhecimento pela população como se fossem heróis, só que não fazem nada. Faltam no trabalho, não estão presentes nas principais comissões, não participam dos principais debates que diz respeito a essas pautas que são caras para nós, parlamentares conservadores, de direita, cristãos. Isso são pautas caríssimas para nós. São pautas inegociáveis. E aonde estão nossos representantes? Então, assim, essa carência que o Brasil vê nesse momento, ao longo de toda a pandemia, isso ficou explícito, né? Da representatividade no Congresso, no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores. Eu acredito que vai ter uma transformação gigantesca por conta disso. Por conta dessa reflexão que o cidadão de bem está fazendo. Pô, eu não posso mais eleger um papagaio de pirata que sai em todos os eventos ao lado do presidente e que não participa de nenhuma comissão na Câmara dos Deputados. Eu não tenho uma ação legislativa que eu possa dizer, olha, o meu deputado fez isso contra esse absurdo
de usarem as nossas crianças como cobaia nesse momento? É essa pergunta que você, pai e mãe, tem que fazer para o teu representante. E se você não tiver resposta, pelo amor de Deus, vai continuar errando? Um erro como esse pode levar a óbito o teu filho, a tua filha, fazendo uso desse experimento. Um erro como esse pode colocar o teu filho com uma doença irreversível, que ele vai ter que carregar o resto da vida. Um erro como esse, Márcia, pode levar a óbito, assim como eu recebi milhares de mensagens ontem, hoje, e você deve ter recebido também, daquela criança de 13 anos de idade que faleceu após a picada. Ali após o uso do experimento. Exato. Aqui em Araranguá, né, deputado? Aqui, ó, entre nós, né? Santa Catarina. É terrível. Minha solidariedade a toda a família, minha solidariedade a essa mãe. Eu sou pai, eu imagino. Esse final de ano, você falou do final do ano, que a gente não parou, né? E, de fato, como que eu ia parar? Como que você ia ter recesso dessa forma? Como que você ia pensar em descansar? Não tem como pensar em descansar. Então, assim, o que estão fazendo é gravíssimo. Seria muito mais fácil a gente orientar as famílias nesse momento a como se comportar e quais ações devem adotar caso o filho tenha sintomas dessa nova variante e qual o tipo de tratamento que a gente pode oferecer a essas crianças. Seria muito mais fácil, muito mais prático e muito mais seguro. E as chances de sucesso seriam gigantescas. E quem fala isso não sou eu. São médicos que já salvaram a vida de milhares de pessoas. É um doutor Zé Balos que declarou outro dia que o paciente mais jovem que ele perdeu tinha 67 anos. Se um cara desse, que já atendeu mais de 100 mil pessoas durante 2 anos, não sabe o que está falando, quem é que sabe o que fala? Então, pelo amor de Deus, é óbvio que seria muito mais fácil se a gente orientasse as famílias a como proceder. Orientar as pessoas que vacinadas agora, mesmo vacinadas com 3 doses, 4 doses, sei lá, mas estão pegando Covid. O que elas devem fazer? É óbvio que devem ser tratadas. Eu devia ter feito o vídeo, hoje eu não fiz, mas talvez amanhã eu faça. Daqui de Londrina, dos laboratórios que fazem o teste rápido. Está formando fila. Forma fila em todos os laboratórios que fazem teste rápido aqui em Londrina, no Paraná. Estão formando fila. Agora, detalhe, Márcia. Detalhe. Está formando fila para quem pode pagar. Está formando fila para quem tem acesso à informação. As pessoas que estão assistindo a live, que estão vacinadas e que estão assistindo essa live, que já tomaram 2, 3 doses, obviamente que vão ficar mais atentas. Se tiverem os sintomas, vão procurar um médico, vão fazer o teste e vão correr atrás, justamente para poder controlar a situação. Agora, e o pobre? E a pessoa em situação de miserabilidade extrema? De pobreza extrema? E a pessoa que não tem acesso às redes sociais? E a pessoa que não tem sequer um smartphone? São milhares de pessoas assim, pelo Brasil. E a pessoa que trabalha, a vida dela é trabalho, sai cedo de casa, volta à noite para casa, tem tempo para rede social, nem gosta de rede social. Então, e essa pessoa? Como que ela vai fazer? Ela vai pagar essa conta? É óbvio que vai pagar a conta, e já estão pagando desde o começo da pandemia. Então, o tratamento, esse recurso de ir ao laboratório,
porque está com sintoma, vou fazer o teste rápido, vou pagar aqui 100, 150, sei lá quanto que custa, 130, varia de cidade por cidade, de laboratório para laboratório. Esse recurso de R$100, muitos não têm. E essas pessoas, o que vai ser feito por elas? Fica em casa? Na hora que estiver morrendo, você procura um hospital? Procura um médico? Aí vai fazer aquele teste que demora 2, 3, 4 dias para sair o resultado? Então, essa reflexão que a gente devia estar fazendo nesse momento, orientando as famílias, orientando os pais. Olha, nós tentamos, mas o experimento aqui, ele tem que ser atualizado, porque ele não impede a infecção, não impede você de evoluir para um estado grave e não impede você de morrer. Então, enquanto eles não atualizam o experimento, nós não vamos comprar mais e vamos orientar você o que você deve fazer para salvar a tua vida e a tua família. Não, ninguém quer fazer isso. Então, é um absurdo, Márcia, tudo que está acontecendo. Nós fizemos na Câmara 3 audiências públicas para debater esse tema, diferentemente do Senado Federal. Eu, a deputada Bia Kiss, a deputada Cristonieto e alguns poucos outros parlamentares que têm falado sobre esse tema, esse assunto, nos posicionamos contra o passaporte sanitário que foi estabelecido já na Câmara dos Deputados para os servidores, para os parlamentares não, porque parlamentar tem uma armadura, alguma coisa que eu ainda não descobri o que é que eles colocaram ali naquele ato da mesa, que foi numa canetada também, que nos diferencia até nesse quesito. Mas eu, no meu caso, obviamente, eu estava fazendo o teste e tenho feito o teste para poder acessar as dependências da Câmara, levando segurança para os meus assessores que trabalham comigo e para todas as pessoas que têm contato comigo todas as semanas, diferentemente de quem está com as picadas e que está lá tendo contato com todo mundo, espalhando o Covid para todo mundo. E quem conhece a Câmara dos Deputados sabe como ela é. Quer ver, deputado? É um lugar totalmente fechado, não é arejado, é o local, é o melhor, é o lugar que o vírus adora. Exato. É a Câmara dos Deputados, é o melhor lugar, a Câmara e o Senado, com carpete para tudo que é lado, com tudo que você possa imaginar, é o ambiente ideal para se espalhar. Agora, qual o sentido da exigência desse instrumento? Sentido nenhum. Então, os parlamentares que viajam, que vão para cima e para baixo, estão levando esse vírus para junto dos seus funcionários, para junto dos servidores da casa, e ninguém tem controle sobre isso. Hoje, deputado, eu peguei de uma cidade, eu não vou citar o nome da cidade porque não vem ao caso e tal, mas eu quero trazer aqui essa informação, deputado, olha só, foi hoje, de uma pequena cidade do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Na manhã desta terça-feira, 13 testes rápidos confirmaram casos positivos para a doença, elevando o total de casos do município. Então, neste município que eu estou lendo esta notícia, tem 295 casos de pessoas positivas. Presta atenção nessa informação agora. Todos os casos ativos já fizeram pelo menos uma ou duas doses. Então, é isso que o senhor falou, deputado. E a gente sabe que a realidade é esta. Nos lugares onde está acontecendo essas situações todas que eles estão trazendo, é isso aqui. 100% das pessoas, ou quase a totalidade, neste município aqui, ó, 100% dos casos positivos, as pessoas têm pelo menos uma ou duas doses. Então, é inacreditável. Deputado, eu quero lhe pedir para a gente agora poder falar, a partir de agora, do que nós faremos nesses próximos dias. Eu quero lhe pedir licença, deputado, para eu colocar aqui por alguns minutos o Leandro, meu amigo Leandro, tá?
ele vai falar, deputado, do que ele está fazendo, né? Tem algumas pessoas que estão fazendo uma ação com os prefeitos, com os municípios aqui no Rio Grande do Sul, e aí o Leandro vai explicar o que é que está sendo feito. Então, deputado, só um pouquinho para o Leandro apresentar isso, depois a gente segue falando do que nós também estamos fazendo com os municípios. Leandro, boa noite, bem-vindo, obrigada sempre. Boa noite, Diego. Boa noite, Márcia. É um prazer, Diego, estar contigo. Eu acompanho teu trabalho e, assim, ó, a gente pode dizer que a gente se sente representado e muito orgulhoso de tudo que tu está fazendo. Mas eu quero ser breve, porque eu não posso demorar muito. Assim, pessoal, eu quero deixar aqui para todos que estão na live e quem vai ver depois, tá? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, através do grupo Verde e Amarelo, da Leila Crestani, todo mundo conhece ela, tá? A gente criou mais um grupo, tá? Que pessoas em cada município, né, desse Rio Grande do Sul, que isso, Diego, depois, se tu quiser, a Márcia pode daqui a pouquinho passar para o Paraná. Então, a pessoa de Caxias, tá? Ela entra em contato comigo, pede uma documentação que foi elaborada pela Renata, que também é nossa amiga, que está trabalhando com Médicos pela Vida, está trabalhando com a Maria Emília Gadelha, com esse pessoal aí que está mais atento a tudo. E essa documentação tem lá todos os riscos, todas as coisas que os prefeitos ou os administradores, secretaria estadual, pode acontecer com eles. O mesmo trabalho, mais ou menos, que vocês estão fazendo, né? Mais assim, direto com os prefeitos, a gente está fazendo da forma do cidadão ir lá e entregar para o prefeito essa documentação, pegar um protocolo e reunir isso, tá? Então, nós já estamos com mais de 70 pessoas nesse grupo, tá? Só hoje foi entregue em mais de 10 municípios, tá? Então, o que está acontecendo? Eu tô dando risada, mas não é de você não, viu, Leandro? É do comentário que a Márcia colocou aí. Ah, tá. Não, boa. E aí, o que a gente quer com isso? Que todos os municípios do Rio Grande do Sul, e do Brasil também, né? Os prefeitos recebam um cidadão, o povo, com essa documentação. E o relato que a gente está tendo é que os prefeitos estão sendo muito receptivos e estão dando atenção. Isso no momento que daqui um pouquinho um secretário municipal for lá e disser que a criança precisa do certificado da picada para ele estudar, esse pessoal já vai ter o contato do prefeito, já está com reunião, já levou uma documentação e vai lá, prefeito, nós viemos aqui, tu falou que tu não era a favor disso, que tu também não queria que fosse obrigatório. O que está acontecendo? E assim a gente está mostrando para eles também que o povo está alerta, né? Que o povo não está dormindo em um berço esplêndido e está fazendo o povo se mexer e o povo ir nesses municípios. Tem pessoas que entregaram para procurador do município, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e Prefeitura. Tá? Então, assim, a gente está levantando tudo isso, reunindo num grupo esses protocolos, porque depois que entrega tem o protocolo, eles mandam para a gente e a gente está reunindo isso. E isso depois, se precisar mais tarde, né, a gente vai tomar alguma atitude, né? Tomara que não precise, tomara que eles acordem, né, com o povo indo lá dizendo que não quer que seja obrigatório esse passaporte, muito menos para as crianças, né? E isso, na nossa ideia, né, do grupo, né, vai fazer os prefeitos começarem a pressionar os deputados estaduais e os prefeitos
também pressionar o governador, porque, ó, tem um pessoal aqui trazendo uma documentação de 70 páginas com leis, artigos científicos, com tudo que pode causar se, por acaso, eu tornar obrigatório essa coisa. E pode ser o meu CPF que vai ter problema, né? Então, a gente está se precavendo que no futuro o governador queira fazer uma obrigação, né? E os prefeitos já saibam, né? E eles vão dizer assim, não, peraí, só um pouquinho, governador. A gente é contra isso aí. A gente está por dentro do que está acontecendo. Entendeu? Na verdade é isso. E aí eu gostaria que quem quisesse participar, entre em contato com a Márcia. Eu e a Márcia, a gente sempre está junto, tá? Ela passa meu telefone, tá? Depois, se o Diego quiser botar no site dele, lá para o Paraná, alguma coisa assim, a gente passa essa documentação, como está procedendo. Isso, o Brasil inteiro, quem quiser do Brasil inteiro, pode... Só o Rio Grande do Sul ele está um pouquinho mais organizado, porque começou de um jeito, e a gente não consegue mudar isso agora. Até porque a gente quer que todos que estão participando estão num grupo que todos estão com aqueles protocolos. Então, o cara lá de Arvorezinha, se der um problema lá, ele vai ter todos esses protocolos para chegar lá no prefeito. Olha só, todos esses prefeitos do Rio Grande do Sul, eles foram informados que nem a senhora. Então, lá em Caxias, não está tendo isso, né? Porque ele foi informado. O senhor foi informado e não está seguindo, nem olhou esse documento, né? Então, assim, é um trabalho árduo, né? Que está dando um cansaço bem grande, mas precisa ser feito. Precisa ser feito e a recepção dos prefeitos está sendo boa. O pessoal também está com dúvidas. Tá? Olha só, os prefeitos estão com dúvidas, eles também não estão satisfeitos com o que está acontecendo, né? Sobre as picadas nas crianças, né? Sobre essa questão do... Só que ninguém está provocando os prefeitos, né? E agora isso começou a ser feito no Rio Grande do Sul, assim como vocês estão fazendo de uma outra forma aí, que eu parabenizo vocês, assim, ó, pela garra, por tudo que vocês estão fazendo. Tá? Show. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu vou me embora, tá? E agradeço e continue aí, eu estou escutando e participando aí no chat. Um abraço, muito obrigado, Diego, muito obrigado, Márcio. Obrigada, Leandro. Então, pessoal, a todas as pessoas que ouviram aqui, as pessoas que vão ouvir, depois é só entrar em contato comigo ou com o Leandro mesmo. Leandro, deixa teu link ali depois também para as pessoas acessarem, né? E aí nós vamos juntos fazer mais esta ação. Esta ação, pessoal, é uma ação também que nós estamos fazendo, né, deputado? O deputado fez, né, reuniões online com as pessoas, teve prefeitos aí participando, deputados estaduais, vereadores, enfim. E esta ação que o Leandro está fazendo com a dona Lena, com a Renata, que está sendo levado nos municípios, levar essa documentação no município, é mais ou menos aquilo que a gente está fazendo, que é ir conversar com os prefeitos que estão abertos para conversar, justamente, né, a partir da DPF 672, que o deputado já citou antes ali, para mostrar para os prefeitos justamente o que é a responsabilidade deles e que muitos até agora, como o Leandro acabou de mencionar aqui, não tinham percebido. Nós tivemos, né, deputado, na semana passada, uma reunião com prefeitos aqui do Rio Grande do Sul que tem esta linha de enfrentamento, que não querem mais saber desse círculo, desse redemoinho todo que está sendo feito. Vamos fazer esta semana outras reuniões. A gente está evitando falar muito dos nomes, até para não aguçar os corvos, né, deputado? Não dá para ficar dizendo muito. O mais importante é a gente trabalhar, né, deputado? Fazer o trabalho com quem está disposto, com quem está afim de salvar as nossas crianças, salvar o nosso futuro, salvar todos nós. Porque se nós ficarmos divulgando muito, a gente sabe que a sacanagem vai pegar para cima de todos nós, para cima aí, enfim. Então, nós estamos fazendo o trabalho de orientação e conscientização com quem está disposto.
E aí o deputado Diego Garcia está junto conosco, nós temos aí os advogados juntos, os médicos juntos, os outros profissionais que têm falado desse passaporte, de tudo que envolve o novo normal, do risco disso tudo. Aquilo que o deputado mencionou antes, né? Por que agora eles estão tão envolvidos com as nossas crianças? Por que agora, né, deputado, eles estão tão preocupados com os pequenininhos? Qual é que é o interesse dessa gente nos pequenininhos? Por que agora, teve uma pessoa que colocou antes aqui nos comentários, por que agora eles vêm falar que está tendo caso com as crianças? Até agora eles não falavam nada. Agora eles esqueceram dos idosos, que olha o detalhe, né? Agora estão morrendo todos por câncer, por AVC, por trombose, mas como assim? De uma hora para outra? E isso tudo consta lá nas bulas dos experimentos, né, deputado? Então, a gente precisa se ajudar nisso tudo, a gente precisa fazer isso tudo. E agora, deputado, eu gostaria muito que o senhor falasse disso, né, até para se encaminhar já para o final, não ficar muito cansativo para o senhor, nem para as pessoas que vão nos acompanhar aqui. Quais são as próximas ações, deputado, e o que o senhor recomenda? Nós, o povo, fazermos para que a gente possa caminhar junto, principalmente com os prefeitos, os deputados estaduais, tem alguns que já estão aí, mas tem outros que eu acho que não adianta mais, e agora está todo mundo pensando nessa eleição, né? Infelizmente, tem gente que só está pensando na próxima eleição. Então, eu acho que quem a gente pode mobilizar, isso é o que eu vejo dos contatos que eu tenho, são os prefeitos. Eu vejo os prefeitos preocupados, eu vejo que os prefeitos estão angustiados, eu vejo os pais angustiados. Então, deputado Diego, o senhor aí que tem feito, diz para nós o que a gente pode fazer como povo e o que a gente pode fazer, principalmente em parceria aí com esses representantes, para que a gente possa se ajudar e, principalmente, salvar as nossas crianças, que é quem nós estamos agora podendo fazer nesse momento. Márcia, primeira coisa, parabenizar aí o Leandro por essa iniciativa, né? Parabéns. Eu acho que a gente tem que agradecer essas pessoas que, de forma voluntária, prestam um serviço gigantesco para a sociedade, para a população. Com certeza, as vidas que, através desse trabalho, ele irá salvar, talvez nunca vão conhecê-lo. Mas as recompensas que ele terá na vida dele por estar fazendo isso, com certeza serão inúmeras, principalmente a de consciência. Então, eu acho que a população, nesse momento, ela precisa voltar a pensar. Muitos foram enganados já. Muitos foram enganados ao longo de todo esse tempo. E o que eu mais tenho ouvido nos últimos dias, Márcia, o que eu mais tenho ouvido, opa, mas espera aí, eu com 3 doses, e tá aqui, meu irmão pegou Covid também com 3 doses, a minha prima, minha colaboradora, meu amigo, todo mundo vacinado, todo mundo tá pegando, espera aí, mas então me enganaram? Opa, mas espera aí, mas agora vão usar esse experimento que não funciona em mim, que disseram para mim que funcionava, que disseram que era uma dose, mas depois a ciência descobriu que não era mais, e daí aumentou as doses. Então agora vão usar esse instrumento no meu neto, no meu filho. Então as pessoas começaram a fazer essa reflexão. É o que eu mais escuto. Por quê? Porque eu converso com todos. Eu trato as pessoas com muito respeito. Eu não sou contra vacina. Eu sou contra a propagação desse experimento que não funciona. E que já está mais do que provado que ele não funciona. Que ele não impede a reinfecção dessas novas variantes. Que ele precisa ser atualizado. Que os seus estudos conclusivos só vão ocorrer nos próximos anos, não é agora. E hoje, inclusive, eu recebi um e-mail por uma dessas agências checadoras, checadores de fato, né, que são os que ficam aí vendo as nossas publicações, e daí quando
Olha que interessante, eu descobri isso. Quanto mais compartilhamento, retweets, a gente recebe nas nossas publicações, então é o que desperta o interesse desses checadores aí, né? Que são os donos de todo o conhecimento da humanidade, e se eles disserem que A agora é B, vira B e ninguém tem que questionar mais. E eu fui questionado por uma dessas agências, publiquei até nas minhas redes, acho que no Instagram, no Facebook, a minha resposta. Fui questionado por uma dessas agências checadoras. Só que assim, o que nós temos para afirmar o que nós estamos dizendo são documentos, são dados. É o que diz a própria bula de quem desenvolveu esses experimentos. Agora, se as pessoas, ou se esses donos dessas agências não têm a capacidade de interpretar, a conversa é outra. Aí a conversa é outra. Então, esse momento, o que nós temos que fazer mais? É continuar fazendo esse trabalho formiguinha. Que você está fazendo, que o Leandro está fazendo, que outras pessoas pelo Brasil estão fazendo. Que é levar informação para a população. Que a população está nesse conflito agora, nessa guerra. Ah, mas eu tomei a vacina, achei que eu estava seguro. Então não posso viajar? Não posso ir para a praia? E o carnaval? E tantas coisas que eu programei agora? Me enganaram, então? Não, você precisa ser orientado, e bem orientado. E é o que nós estamos tentando fazer. Então, agora, na próxima quinta, eu vou fazer o segundo encontro de formação com um objetivo. O foco é os mandatários, Márcia. Por quê? É quem tem o poder de decisão nas mãos. São vereadores e prefeitos. São deputados estaduais, que podem tomar decisões no âmbito estadual, como, por exemplo, contra essas universidades estaduais pelo país que estão adotando a exigência do passaporte sanitário para o retorno das atividades. Ficaram algumas delas paradas aí por 2 anos sem atividades, e agora, quando não se sustenta mais os argumentos para continuarem parados, querem impor goela abaixo o uso de um experimento que não impede nada, que não traz segurança alguma, que não traz proteção alguma. Então, nós precisamos dos deputados estaduais de todo o Brasil nesse encontro de formação, precisamos dos vereadores de todo o Brasil nesse encontro, dos prefeitos, como os prefeitos corajosos. É óbvio que nós não vamos dar o nome aqui das cidades, e muito menos quem são os prefeitos. É óbvio. Mas, Márcia, é uma conta simples para os pais e para as mães que estão assistindo fazer junto comigo. Vamos dizer que fossem 400 crianças que tivessem falecido em decorrência desse vírus, né, que evoluíram para o estado grave. E detalhe, até hoje, como eu disse no início, ninguém se preocupou com essas crianças. Ninguém foi atrás dos pais para ver se tinha outras comorbidades ou não. Ninguém. Para ver se essas crianças não são vítimas também da chamada Lei Mandetta, do fique em casa. Ninguém foi atrás para ver isso. Mas vamos dizer que fossem 400. Não são, graças a Deus. Mas vamos dizer que fossem. Vamos separar essas 400 crianças cada uma por uma cidade do país. Ainda sobrariam mais de 5.000 cidades em que nós não tivemos nenhum óbito de criança. É óbvio que esse número é ainda maior, porque essas mortes se concentram, obviamente, nas grandes cidades. Então, o número de cidades que nós não tivemos nenhum óbito é gigantesco. E os prefeitos agora precisam colocar a mão na consciência, parar um pouquinho, começar a pensar. Eu sei que a maioria bem intencionada, eu quero acreditar que bem intencionado, fez de tudo
para que as pessoas tivessem acesso a esse experimento e pudessem aí se proteger. Mas agora, a gente precisa colocar a cabeça no lugar e começar a pensar. Pô, os casos estão aumentando aqui na minha cidade. Está todo mundo vacinado, já com 2, 3 doses. E não está impedindo, como você citou essa cidade aí, não está impedindo nada. E eu agora vou submeter a próxima geração da minha cidade, a geração que vai gerar riquezas para a minha cidade, a geração que vai dar sequência a esse processo. Ah, mas eu não vou ser prefeito quando eles chegarem aí aos 15, 16 anos. É verdade. Pode ser que a ampla maioria não vai ser prefeito mais dessas cidades. Mas você hoje é responsável pelas escolhas que poderão vitimar centenas de crianças no teu município. Você vai colocar crianças extremamente saudáveis em risco, sendo que você pode continuar salvando e evitando a morte de todas as crianças, como você conseguiu, prefeito, durante 2 anos. E será que você é tão irresponsável agora que você não consegue dar continuidade a esse trabalho? É óbvio que não. Então, é uma questão de lógica, uma questão racional. É só colocar a cabeça no lugar e começar a pensar. É óbvio que não. Então, a gente faz esse apelo aos prefeitos, aos vereadores, que querem adotar essas medidas em suas cidades, que nos procurem. Manda mensagem para a Márcia aí no privado, manda mensagem para mim no privado, nas minhas redes sociais. Eu estou publicando agora, Márcia, e vou mandar para você publicar também nos teus canais, e eu estou publicando agora no meu Telegram. Meu Telegram é Juntos com Diego Garcia. Para quem quiser se inscrever lá no meu canal, Juntos com Diego Garcia é o meu Telegram. E minha equipe vai publicar agora, se não publicou ainda, vai publicar nos próximos minutos, o documento que eu acabei de receber de primeira mão aqui da doutora Maria Emília Gadelha, assinado por inúmeros médicos especialistas. São vários os médicos aqui, tá? Vários os médicos assinando o documento de 250 páginas. 250 páginas mais, tá? São documentos assim que poderiam ter subsidiado uma decisão do ministro da Saúde e que foi ignorado. Então tá aqui, eu vou colocar no meu Telegram para que a população tenha acesso, possa compartilhar, possa divulgar. 250 páginas de trabalho falando sobre tratamento precoce, falando sobre os estudos, os dados, as amostras, fazendo toda essa análise. Está ali o nome dos médicos, o CRM de cada um. Obviamente que serão perseguidos por um trabalho de tamanha competência. Agora, contra fatos não há argumentos. Está aqui. As evidências científicas de cada medicamento que já salvou a vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. 250 páginas, Márcia, de trabalho. Então, amanhã nós vamos divulgar o link para quem quer se inscrever nessa formação que vai acontecer na quinta. São só os 1.000 primeiros que acessarem a sala que vão ter acesso, tá? Porque é o limite que a plataforma permite. São 1.000 pessoas. Na semana passada, a gente teve 600 pessoas. Chegamos a mais de 600 pessoas. E agora, nessa semana, o limite vai ser esse. 1.000 pessoas. Atingiu esse limite, aí nós vamos fazendo outras formações. A cada semana, a gente vai trazer novos especialistas para estar falando sobre o assunto. Esse trabalho lá no meu canal no Telegram, Juntos com Diego Garcia, 250 páginas, está aí de evidências científicas, que vai ajudar a subsidiar o prefeito aí da tua cidade.
Você pai, você mãe de família, o meu vereador aqui não quer fazer nada porque ele está com medo de perder os cargos políticos que ele tem na prefeitura. Porque ele indicou o irmão dele, que é secretário hoje aqui de alguma coisa na prefeitura, então ele não pode falar nada. Ele não pode falar, você pode falar. Vá lá, se reúna com o prefeito, nós vamos dar para você todo subsídio para que você possa levar esse trabalho adiante, levar informação para a população e fazer, além disso, né, Márcio? Eu acho que seria até bom que você falasse sobre isso também. Nós, juntos, aí a várias mãos, por vários advogados, também passando por mim, pela minha equipe, nós elaboramos juntos um termo de consentimento para esses prefeitos que vão agora fazer uso da ADPF, que deu a eles essa prerrogativa de tomada de decisão na pandemia. Então, eles vão fazer uso dessa prerrogativa para colocar a vacinação na sua cidade, onde não teve nenhum óbito, ou se teve, foi um, ou foram raríssimos os casos. Óbvio que nós gostaríamos que não tivesse sido nenhum, mas ninguém se preocupou com isso, só agora estão se preocupando com isso, e nós queremos ajudar esses prefeitos para que eles saibam como proceder nesse momento. E o prefeito que vai ter a coragem de colocar na sua cidade como opcional. E se o pai que quer fazer a opção, e é isso que nós defendemos, ciente, depois de ter lido a bula, ciente dos riscos, ciente dos perigos, ciente que não existe estudo a longo prazo desse experimento, ciente de tudo que a gente coloca ali nesse termo de consentimento muito bem elaborado, inclusive embasado na nossa Constituição Federal, para que ninguém diga que é inconstitucional, e embasado também nas nossas leis infraconstitucionais, que vai dar todo esse suporte para os prefeitos, pelo menos antes desse ato do uso desse experimento, que o pai e que a mãe assinem um termo dizendo que está ciente de que ele está submetendo o seu filho a um experimento que a indústria já disse que não se responsabiliza, o Ministério da Saúde também não se responsabiliza, ou seja, você, pai e mãe, é responsável total por qualquer coisa que acontecer com o teu filho. Perfeito, é isso que eles não querem que seja feito. Mas nós, agora, nesse momento, invocamos os prefeitos de todo o Brasil a agirem. E não só isso, nós temos minutas de projeto para os prefeitos, para os vereadores, para estabelecer nas suas cidades, não só estabelecendo que é contrário à exigência do passaporte sanitário, mas trazendo também segurança para os pais com relação à matrícula dos filhos nas escolas, trazendo segurança para os pais de que episódios como aconteceu numa escola em Santa Catarina não vão se repetir, em que o professor, dentro da sala de aula, dá nota para o aluno que se vacinar. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu assisti o vídeo hoje, eu falei, meu Deus do céu, eu vi 2, 3 vezes para ver se era isso mesmo que eu estava ouvindo. O professor dentro da sala de aula dando nota, Márcia. Quem tomou 2 doses recebe 1 ponto. Quem tomou 1 dose recebe meio ponto. E daí, aluna, e quem não tomou? A senhora não vai dar nenhum trabalho para que a gente possa, pelo menos, ter recurso, né, a esses pontos que os outros alunos tiveram? Não. É só para quem se vacinou. Porque eu defendo a ciência. Assim. Eu defendo a ciência. Então, contra esses absurdos que acontecem também, então, nossos governadores e prefeitos precisam agir.
nossos legisladores, deputados estaduais e vereadores precisam agir. E a hora é agora. E nós temos como apoiar e orientar esses vereadores a essas tomadas de decisões em todo o Brasil. Então, nós contamos com você, cidadão de bem, que está aqui participando dessa live, para que compartilhe, para que faça chegar o maior número de pessoas, para que as pessoas saibam do que está acontecendo no nosso país e para que as pessoas lutem com todas as armas. Eu tenho certeza que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, através desse trabalho fantástico que a Márcia está fazendo, que o Leandro está fazendo e que outras lideranças aí locais estão fazendo, rapidamente vai se espalhar pelo Brasil. Porque eu quero ver qual vai ser o prefeito com coragem, diante de todos esses fatos, de submeter o seu tesouro, o tesouro das próximas gerações, aqueles que vão gerar riquezas na sua cidade, ao uso desse experimento. Eu quero ver. E eu não tenho coragem de fazer isso com meus filhos, ciente de tudo que eu já ouvi por médico, por especialistas, dos riscos. Eu sei que os riscos são maiores que os benefícios. Então, com os meus filhos não vai acontecer. Ah, deputado, mas você tem acesso aos melhores médicos. Ah, deputado, mas você tem condições de tratar o teu filho. Eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo essa live com você, Márcia, meus filhos tiveram Covid com a cepa que foi considerada aí a mais violenta, essa amazonense. Só um deles teve sintomas leves, um estado febril de um dia só, 37,5. No dia seguinte não tinha mais nada, estava brincando. Todos os meus filhos, minhas sobrinhas também, que são crianças, todos tiveram sintomas leves. E passaram, venceram. E eu acredito que isso representa hoje no Brasil já a ampla maioria dessas crianças que eles querem submeter ao uso desse experimento. Que o ministro da Saúde disse hoje, não sei se foi na CNN ou na CBN, eu não sei aonde que foi, mas ele disse hoje que até, acho que março ou abril, já tem 20 milhões de doses asseguradas, ou seja, para aplicar em todas as crianças, em todo o território nacional. Então, assim, como eu disse, o ministro só engana quem ele quer. Eu ele não engana, não vai enganar jamais. Jamais. Então, assim, ao pai, à mãe, consciente de tudo isso, você precisa cobrar agora da tua autoridade local, que é ele que vai tomar a decisão. É ele que tem nas mãos a oportunidade de orientar a população com relação a tudo isso, aos riscos que existem. Até mesmo porque a maior parte da população não vai ter acesso a esse vídeo. Até peço desculpa, mas tentei me segurar aqui no máximo que eu pude nas palavras, mas tem hora que não tem jeito. Então, a chance de derrubarem essa live aqui é gigantesca. Então, a maior parte da população não vai ter acesso a esse vídeo. Agora, você, cidadão de bem, pode provocar um grande movimento em todo o território nacional. Em todo o território nacional contra o uso desse experimento agora nas nossas crianças. E ajudar a orientar as pessoas que foram enganadas, e que são milhares, ou que a elas foi imposta, porque senão perderiam o emprego, como aconteceu em milhares de lugares pelo país, a estarem cientes que nos primeiros sintomas existe tratamento, o tratamento é eficaz, e ele responde muito bem a essa nova variante. É totalmente diferente daquilo que eu, a minha família, com meus filhos, a minha esposa grávida passamos. Pegamos da cepa mais violenta e tratamos e estamos bem. Todos fomos curados. Então, a população precisa ser orientada nesse momento pela verdade. E você, homem de bem, mulher de bem por esse país, não desista, nós não podemos desistir. Nós não vamos desistir. As pessoas me pedem todos os dias,
Desiste, deputado, não tem mais jeito. Está tudo perdido. Eu não vou desistir. É óbvio que eu não vou desistir. Porque eu sei que eu estou na verdade. E a verdade libertará. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Amém, deputado. Amém. Que assim seja. O deputado falou antes, vou tentar dar uma resumida, deputado, no que as pessoas pediram aqui para nós. Até tem umas angústias aqui, né? Tipo, a Alexandra do Rio de Janeiro pediu, deputado, para o senhor falar sobre o homeschooling. Eu acho que depois o senhor pode fazer o seu fechamento, de repente falar um pouquinho sobre isso. Tem muito essa angústia dos pais em relação às escolas agora, como é que vai ser, né? A história do homeschooling. Eu já quero antecipar aqui, tentando ajudar o deputado, que aquilo que foi aprovado antes pode ser até que entre em ação, né, deputado? Embora a gente saiba que atualmente, no país e mundo afora, tudo que tinha de legislação, eles estão rompendo, né? Tanto é que tem pessoas que pedem, né? Vamos fazer desobediência civil. A gente não precisa fazer desobediência civil. A gente tem que fazer obediência civil, né, deputado? É só nós fazermos, nós vamos ter que fazer obediência civil. Artigo 15 do Código Civil Brasileiro, artigo 196 ou 192 da Constituição, artigo 5º da Constituição, a lei do SUS, a 8080 de 1990. Nós temos que seguir na legislação, porque aí não vai ter erro, né, deputado? Aí não tem erro. O deputado falou também do documento que nós fizemos. Pessoal, todos que estão aqui, nos próximos momentos, é muito importante que todas as pessoas que têm, porque assim, ó, nós precisamos canalizar nossa energia agora e atuar com aquilo que é possível. Nós não podemos mais perder tempo nos lamentando. Se nós ficarmos nos lamentando, nós vamos perder tempo. Se nós ficarmos correndo atrás de quem nos critica, por exemplo, o que fizeram comigo hoje, vão fazer eu tirar o meu foco e para a gente perder e dar mais tempo para esses malditos avançar. Então, pessoal, nós aqui que já entendemos o que tem que ser feito, vamos correr atrás de salvar. Nós fizemos um documento, foi revisado pela equipe do deputado, foi revisado por diversos advogados. Nos próximos dias, o deputado vai publicar, eu também vou publicar. Nós vamos passar nos grupos de Telegram que a gente tem, nos grupos de WhatsApp. A gente precisa levar para os prefeitos, neste documento, tem um termo de consentimento, onde as equipes de saúde farão a leitura com os pais quando eles forem aplicar esse experimento. Isso é muito importante para que os pais entendam o que está ali naquele experimento. É importante, vocês que estão assistindo aqui agora, as pessoas todas que vão assistir esse vídeo, nos últimos meses, a partir ali do mês de outubro, novembro, a fabricante desse experimento acrescentou um componente nesse experimento, e este componente acrescentado, ele é muito complicado, e ele é perigoso por diversos motivos. Eu não quero agora me estender falando disso, porque ficaria muito extenso o vídeo e não é esse o nosso objetivo. Eu publiquei um vídeo falando disso no Instagram, peguem lá, deem uma olhada, olhem em todas as redes, está por aí disponível, a gente pode fazer um outro dia especificamente para falar disso. Mas, pessoal, vamos focar, vamos correr atrás de fazer o que nós estamos fazendo. Nós já temos coragem suficiente, nós não temos vaidade, a gente está correndo atrás, então vamos seguir em frente juntos, pessoal. Coragem, juntos a gente vai conseguir fazer. Nós estamos aqui fazendo tudo o que a gente pode. O deputado Diego Garcia está nos ajudando. A doutora Akemi, nossa médica, está junto conosco em diversos momentos. O advogado Rafael Freire está junto conosco também. O professor Lucas Henrique, lá do CDB, está junto conosco. Nós estamos montando aí uma equipe para a gente ir até os prefeitos, conversar com os prefeitos, levar informação. Nós estamos fazendo tudo que podemos e é isso que nós temos que fazer. Então, pessoal, vamos juntos. Vamos pegar toda a nossa garra e vamos fazer o que está ao nosso alcance ainda. Deputado, eu quero lhe agradecer imensamente por mais esse vídeo, por tudo que o senhor está fazendo, pelo que nós ainda faremos ao longo dessa semana juntos e nos próximos dias juntos.
E agora eu quero, deputado, que o senhor, por gentileza, faça o seu fechamento e convoque esse povo aí que todos lhe admiram, para que juntos a gente faça tudo o que for possível. Ah, e um detalhe, lembra que hoje os governadores estiveram reunidos. Eu não consegui assistir o que foi o resultado daquilo, mas é muito importante que nós estejamos todos atentos, porque se eles virem de novo com aquelas restrições, nós precisamos agir, porque eles vão começar pelo futebol, pelos shows, pelas festas, e ali na frente eles vão destruir. Uma coisa, deputado, que eu vejo assim, que me dói demais, porque aqui no Rio Grande do Sul é muito forte para nós, isso tudo que eles estão atacando agora interfere diretamente na nossa cultura. E eles querem destruir as culturas locais. Hoje, deputado, hoje, veio o anúncio do cancelamento do rodeio de Vacaria. O rodeio da cidade de Vacaria é o rodeio mais tradicional do mundo, deputado. Eles vão dizer, é o terceiro ano que se... Ou é o segundo, acho que é o terceiro ano, porque foi 2021, é o terceiro ano. É o terceiro ano que eles cancelam o rodeio de Vacaria, ou é o segundo, porque eu não me lembro mais se em 2020 aconteceu. Se eles continuarem cancelando, vai se acabar a cultura que nós temos. As pessoas precisam compreender isso. A destruição da cultura local é um dos objetivos disso tudo. Porque quando a gente fala desse experimento, do que eles querem com essa transformação toda, é aquilo. São vários os objetivos, são diversas as ações. E agora, eles estão de novo nessas restrições aí, pelos shows, pelas festas, pelas atividades que trazem o encontro das pessoas, que as pessoas confraternizam, que as pessoas se unem e que cultivam a tradição local. Se nós não compreendermos isso, eles vão acabar com a nossa tradição. Olha o carnaval, eles liberam a festa que traz aqui, e que é uma coisa mais global, mas aquilo que é a tradição do povo do Rio de Janeiro, do povo do Pará, do povo da Bahia, eles querem destruir. Então, a gente precisa compreender isso e a gente precisa ficar atento para essa reunião que teve dos governadores hoje. Então, pessoal, vamos lá, pessoal, vamos junto, pessoal, vamos junto. Deputado, muito obrigada, faça seu fechamento, sempre obrigadão. É isso mesmo, Márcia. Primeiro, sobre o homeschooling, primeiro dizer que eu sou totalmente favorável, né? Se dependesse de mim, na Câmara o projeto já teria sido aprovado. O problema é que não depende da gente, o projeto sofre hoje uma grande resistência por parte, obviamente, da esquerda, e caiu em mãos, na minha opinião, tá? É uma opinião pessoal, caiu nas mãos erradas a relatoria, que está nas mãos de uma deputada que é aqui do meu estado do Paraná, mas que ela quer colocar na lei para atender, inclusive, grupos relacionados à educação que já se posicionaram contra a educação domiciliar. E, obviamente, que nós que entendemos da matéria jamais vamos deixar isso acontecer, e por isso que o projeto ele não foi votado, né, não foi apreciado na Câmara. Mas é uma modalidade e é uma opção para a população, obviamente. Agora, a questão é, Márcia, eles seguraram nossas crianças 2 anos fora da sala de aula. Além do impacto, principalmente para as crianças que estão em fase de alfabetização, imagina que há 2 anos atrás, Márcia, professora, há 2 anos atrás, a criança com 5 anos de idade, ela está ali num momento que é decisivo para o processo de alfabetização dela. Se for bem alfabetizada, diminui a chance de evasão escolar, diminui a chance de se transformar em um analfabeto funcional no futuro, aumenta as chances dessa criança avançar nas outras etapas da educação. Essa criança, há 2 anos, por conta da pandemia, afastaram ela da escola, e tem cidades que faz 2 anos que o pai ele tem que ir lá na escola, ele vai lá, ele pega o material, as cartilhas, as coisas que os professores estão elaborando, e daí ele leva para dentro de casa, só que ele trabalha, a mulher trabalha, todo mundo trabalha, e ele deixa lá, joga na mão do filho,
e o filho faz do jeito que dá ali as atividades que vão sendo entregues para as crianças. Isso acontece no Paraná, que eu falo com propriedade. Isso acontece no Paraná, infelizmente. Infelizmente, e eu sei que acontece em várias outras cidades do Brasil. Então, essas crianças que já tiveram um prejuízo gigantesco, que provavelmente farão parte dos índices de aumento de evasão escolar, que já aumentou e vai aumentar nos próximos anos, que provavelmente farão parte dos índices do aumento do analfabetismo funcional, que é tudo que a esquerda quer. A esquerda quer justamente ter uma geração que ela tem o controle, que ela domina como uma marionete, para ela continuar instrumentalizando e fazendo o que ela bem entende. Então, os pais precisam estar atentos a isso. Os pais precisam estar atentos a isso. Não só a não submeter os filhos ao uso desse experimento, mas de também não serem usados nesse momento como instrumento para que as crianças continuem fora da sala de aula. Porque ao pai trabalhador, Márcia, ao pai que sai cedo, sai 6, 5 horas de casa para ir trabalhar, a mãe, e volta à tarde em casa, ainda tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que deixar as coisas tudo pronto para a criança no dia seguinte, não vai ter tempo para adotar essa modalidade do homeschooling dentro de casa. Essa é a realidade. Não estou dizendo que os pais não têm condições, mas grande parte das famílias não terão. Então, para muitos, o homeschooling pode ser, sim, uma alternativa, mas a gente não pode se calar nesse momento. Né? E de adotar isso pensando em ajudar a salvar nossos filhos e deixar os filhos dos nossos amigos, de outras pessoas que não terão condições de fazer essa modalidade do homeschooling com seus filhos. Como que essas crianças vão ficar? As consequências disso somos nós que vamos pagar. Eu falei disso para os prefeitos do Rio Grande do Sul. Se vocês manterem as crianças mais um dia fora da sala de aula, vocês vão pagar um preço altíssimo aí na cidade de vocês. Porque o prefeito que preze pelas crianças de verdade, que entenda um pouco de educação de verdade, ele vai investir fortemente para que as suas crianças sejam bem alfabetizadas. Por quê? Porque lá na frente, ele vai ter crianças bem qualificadas. Crianças que vão ter condições, que vão ser um instrumento para gerar riquezas dentro do seu município. E não o contrário, o inverso disso. Então, o prefeito que pense nesse momento, pelo amor de Deus, não podemos aceitar que as nossas crianças fiquem nem um dia mais fora da sala de aula. Nem um dia. Então, sim, homeschooling pode ser uma alternativa para muitas famílias, mas nós precisamos agora, inclusive, do apoio das famílias educadoras em todo o Brasil. E aí eu sei que eu tenho muitos seguidores que me acompanham, de vários estados. O meu estado é o estado com o maior número de famílias educadoras. Eu faço um apelo a vocês, pais, que nos ajudem, porque muitas famílias não vão ter condições. E daí podem ficar com os filhos sendo prejudicados ainda por mais tempo, mais do que já foram. E nem estou falando aqui, Márcia, para não me alongar, dos prejuízos que essas crianças já tiveram e que eu trago no relatório que eu apresentei no ano passado, que foi aprovado por unanimidade na CCJ, dos prejuízos emocionais, das doenças psicológicas que essas crianças adquiriram com o passar da pandemia, com o fique em casa para as crianças, com o prejuízo gigantesco que essas crianças tiveram
Então, eu nem vou adentrar nessa área. Num outro momento, a gente pode falar só disso. Mas tem vários estudos já falando disso. Então, pelo amor de Deus, a gente faz esse apelo aos prefeitos para que tenham coragem, pelo menos nesse momento, a coragem de orientar a população e não fazer como estão fazendo aí, cancelando um evento tradicional na cidade. Isso traz um prejuízo gigantesco para o comércio, para o dono da lojinha lá, que fica esperando essas atividades, às vezes para dar aumentar as vendas no comércio. É o pai, a mãe de família que procura a loja, que vai lá, que vai gastar no comércio, que deixa de gastar, obviamente. Então, tudo isso faz gerar o fluxo na nossa economia. Então, pelo amor de Deus, aos prefeitos, vamos colocar a mão na consciência. Vamos orientar a população para que eles saibam como proceder nesses momentos e saibam a verdade de tudo que está acontecendo e não ficar agora novamente querendo estabelecer novas medidas restritivas para a população. Precisa prova maior do que de que isso não traz benefício algum para a população. Se trouxesse, teria evitado, como vocês diziam, que iriam evitar as mortes, que iriam evitar o número de casos graves, e nada evitou. E a população respeitou, a população fez o que era exigido naquele momento. E a população não pode ser feita, mais uma vez, de trouxa. O dono dos estabelecimentos comerciais, da loja, do restaurante, não pode ser feito mais uma vez de trouxa. É igual acontece aqui na minha cidade, Márcia. O prefeito, em outras palavras, ele chama todo mundo de trouxa. Ele acabou de gastar um dinheirão aqui com o Natal, colocando árvore de Natal no meio do lago, colocando enfeites, iluminação. Fez festa, fez show. Todo mundo aglomerou. Não tinha, estava tudo resolvido. Todos os problemas estavam resolvidos, porque todo mundo vacinado, a população vacinada. E agora vem novamente. É um dos maiores defensores, e é médico, das picadas aí para as nossas crianças aqui na cidade de Londrina. Obviamente que os pais estão desesperados, com medo, e nos procuram o tempo todo. Então, nós, a população de bem, o povo, os empresários, pelo amor de Deus, tenhamos coragem. Você não pode mais ter medo, por medo de uma possível ação trabalhista que você venha a receber e continuar se acovardando. Olha a entrevista que o Dr. Zeballos deu agora no programa do Augusto Nunes, fazendo uma fala direta aos empresários. A você, empresário, que está exigindo que o teu funcionário se vacine, saiba que ele pode se infectar, que ele pode evoluir para um estado grave, que ele pode infectar outras pessoas no ambiente de trabalho, mesmo vacinado, e que ele pode morrer. Um médico que salvou a vida de milhares de pessoas falando isso publicamente. Para você, empresário, para que você coloque a mão na tua consciência e, nesse momento, se una a nós. Se una para que ações de verdade efetivas possam trazer benefícios para toda a população. E também para os negócios locais e também para o comércio local. Então, nós precisamos, nesse momento, Márcia, que a população se una em torno dessas pautas, que são pautas comuns. E que apoie essas ações em todo o Brasil. Nós não vamos desistir. Estou vendo agora um movimento, eu acho que de parlamentares aí preocupados já com o mês de outubro, que é um mês de eleição,
que tinham se calado, retornando aí agora para o front, né? Eu acho que diante da reação, porque eu fico pensando, não é possível que só eu que recebo mensagem de pai e mãe todo dia, em todas as minhas redes sociais. Eu não estou conseguindo nem responder mais, de tantas mensagens que chegam, todos os dias, pais e mães desesperados. E eu fico pensando, não é possível que é só eu que recebo. E alguns estão, parece que, retornando aí as atividades, né? Espero que retornem de fato, que se posicionem, que não fique só na rede social e que venha somar força conosco para que algo de verdade possa acontecer no nosso país. Para que a gente não seja, mais uma vez, usados, pisoteados, tirado de nós a nossa liberdade, os nossos direitos de ir e vir, mas para que a população brasileira ela seja respeitada. Os danos são inúmeros. Eu acho que esse final aqui da fala, a gente concentra aí nos danos, né, que normalmente a gente, às vezes, até pelo tempo, acaba não falando. Mas eu falei aqui dos danos para as nossas crianças, no aspecto educacional, que nós teremos aí nos próximos anos. Não vai ser fácil, viu, Márcia? Pode se preparar. Você que é professora, nós temos muito trabalho pela frente, muito trabalho. Os prejuízos que essa pandemia trará para a sociedade brasileira serão inúmeros. O impacto que nós teremos disso em diversas áreas serão inúmeros. Então, os danos para a nossa educação, os danos na questão também para a geração de emprego, para o desenvolvimento do nosso país. Então, os impactos dessa pandemia, os efeitos dessa pandemia, eles vão durar ainda por um longo período. E podem ser ainda maiores se a população não despertar e acordar para a realidade. E acordar para a realidade. A população não pode ser mais uma vez usada como ela está sendo. E essa reação precisa acontecer em todo o país, em todo o território nacional, assim como já acontece em outros países desenvolvidos, em que a população está lutando literalmente pelos seus direitos. E nós vamos lutar aqui também. Perfeito, deputado, perfeito. Eu quero aproveitar e ler esse comentário do Marcelo aqui, que eu acho que é bem importante. Tem diversas angústias do pessoal aqui também, mas o Marcelo trouxe aqui, ó, que esses médicos aí, né? Esses médicos eugenistas, né? São aqueles que são discípulos aí do cidadão que ficou no nosso país como presidente por vários tempos, né? Aquele lá que agora está liberto e está por aí, né? Todo assanhado, voltando para o nosso, querendo retomar aí o país de novo, né? E o Marcelo também cita ali, ó, admirados então por ele, pelo Getúlio Vargas, né? Que muitas pessoas também se iludem, que é mais um que saiu aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, e o Brizola, né? Que foi mais um dos desastres desse país. E o estado do Rio de Janeiro sabe muito bem os efeitos de Leonel de Moura Brizola, né? Obrigada, Marcelo. Muito obrigada, viu? Nós, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, né, deputado, temos tantas coisas aí, temos tantas pessoas que fizeram tanta coisa complicada pelo nosso país e agora nós aqui estamos tendo que lutar para que a gente consiga recuperar esse pouco aí que ainda resta. Só para finalizar, deputado, acho que disso tudo que o senhor falou, tem a Cristiane que está aqui, que é professora também, né? Ela falou aí do quanto vai ser difícil essa recuperação da educação. Mas eu até queria dizer para a Cristiane, para todas as pessoas que estão aqui, para todos os pais que estão aqui, eu acho que tem algumas pessoas que, inclusive, não têm acompanhado a desconstrução que eles fizeram da educação, porque nós estamos muito preocupados com essa situação da saúde e a gente não está conseguindo acompanhar toda a agenda. Mas quem acompanha especialmente o professor Alexandre Costa, ele traz lá, né, toda a desconstrução que foi feita da educação, que é por isso. Por que eles deixaram as crianças tanto tempo fora da escola? Por que a escola está parada tanto tempo? É porque eles querem destruir isso tudo que nós tivemos até agora, para vir com a tal da educação global, que é essa educação baseada nessa linguagem neutra,
nessas bobagens todas aí, que é como disse o deputado, que não tem nada a ver conosco, que somos pessoas cristãs e que temos essa linha para a nossa vida. Então, assim, ó, ou a gente se ajuda em tudo mesmo, ou nós estamos com o nosso futuro muito comprometido. O Moisés está aqui trazendo, deputado, ó, mostrando, né, trouxe aqui diversos comentários bem complicados, né, desse desânimo em relação a tudo que a gente parece que não vê solução. O Moisés está dizendo, né, a partir da próxima sexta-feira já tem a previsão de que esses experimentos vão chegar e já vão começar a ser aplicados. Aqui no Rio Grande do Sul foi dito que a partir do dia 19 vai começar a ser aplicado. Então, é aquilo, o que nós precisamos fazer, né, e o pessoal precisa se ajudar nisso. Vamos se organizar, nós precisamos nos organizar nos municípios, e assim, né, deputado, uma coisa que nós precisamos aprender é parar de querer que uma multidão vá conosco. Nós não vamos conseguir multidão, as pessoas não querem, não adianta, vamos com quem quer, vai em 2, 3, 4, 5, 15, vai, não deixa de ir, não deixa de fazer a tua parte, a gente precisa fazer isso. Nós seguramos muito disso tudo, até agora em poucos, então para de pensar em multidão, né, deputado? A gente gostaria de ter multidão, mas nós não vamos ter multidão, e se nós esperarmos pela multidão, nós vamos perder tudo. Então vamos lá, nós já estamos fechando aí 1h50 desse nosso bate-papo. Deputado, obrigada mesmo. Vamos seguir em frente, nos próximos dias aí a gente pode falar. Eu gostaria, deputado, que a gente voltasse um dia para falar só sobre a educação. Eu estou muito preocupada, de verdade, assim, eu me preocupo muito mais com esta parte, porque esta parte é justamente a que levou esse povo para essa psicose, para essa manobra. O povo não consegue sair dessa manobra, então a gente precisa se ajudar um pouco mais nisso. Então vamos junto. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Deputado, obrigado. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, com certeza, só me coloco à disposição. Vamos falar sim, essa pauta muito cara, né? A gente teve aí 16 anos, mais até do que isso, mas esses últimos 16 anos foram trágicos aí para a educação brasileira. O Brasil hoje é um dos países que mais investe em educação e que está nos piores índices em todos os quesitos, em todas as avaliações. Nós estamos entre os piores países do mundo no que diz respeito à educação. Então, alguma coisa está errada. O governo vem trabalhando para mudar isso, mas, obviamente, a pandemia ela trava as ações, né, os possíveis avanços que a gente poderia ter nesses anos. Para você ter ideia, material didático que a gente vai dizer, material agora do governo do presidente Bolsonaro, é só nesse ano agora de 2022, é a primeira vez que vai chegar às escolas os materiais didáticos que foram elaborados dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque os 3 primeiros anos ele teve que trabalhar com o que tinha sido aprovado no governo anterior. Então, assim, essa mudança no âmbito da educação, ela não é fácil, não é uma tarefa fácil. Na comissão de educação é guerra, toda semana é guerra, porque nós não temos ali uma ampla maioria do nosso lado, né? Então, são poucos os deputados, como vocês estão vendo. A gente é pouco em tudo. Então, já faz bastante tempo que nós somos poucos ali. Então, são poucos os deputados comprometidos. Uma coisa são os heróis do smartphone, outra coisa são os que, desculpa a expressão, senta a bunda na cadeira lá para trabalhar de verdade, que está disposto a ficar 6, 7, 8, 10, 12 horas, se tiver que ficar, para debater aquilo que é importante e relevante para o nosso país. Então, a gente tem muito assunto para falar, Márcia, sobre isso. Estou à disposição, obrigado pelo convite. Vamos continuar nosso trabalho. Peço ao pessoal aí que ainda não me acompanhava, que acompanha a gente pelas redes, apoie o nosso trabalho pelas redes. Vocês estão vendo aí a importância disso. Quando vocês apoiam o nosso trabalho, desperta aí a ira de milhares de pessoas também, que ajudam a disseminar aquilo que a gente quer justamente falar nesse momento.
né? Então, a gente pede, quanto mais apoio a gente tiver em todo o Brasil, isso é fundamental, podem contar comigo, com o meu trabalho, com a minha luta. E dia 1º de fevereiro vai ser um dia que nós vamos aí voltar com tudo ali no Congresso. Muitas ações que agora, por conta do recesso, a gente não pode fazer mais. Por exemplo, requerimentos de informação, mas a gente já fez ofício, tá? Por exemplo, uma das coisas que a população não sabe, que os pais não sabem, que você falou, uma das substâncias que está dentro desse medicamento, ela não fez parte das substâncias que foram avaliadas no único estudo que teve no mundo com essa população. Então, eu estou fazendo essa pergunta através de um ofício para a Anvisa e fizemos para o Ministério da Saúde também, para entender, né, ou para saber se eles fizeram algum estudo à parte, porque até o momento ninguém tem acesso a essa informação. Então, vários instrumentos que a gente não pode fazer através de um requerimento de informação, nós já fizemos através de ofício e vamos, se for necessário, repetir agora através de requerimentos de informação. A gente não vai deixar assim, tá? Eles aproveitaram o momento por conta do recesso parlamentar, mas não vai ficar barato assim, não, como eles acham que a gente vai jogar a toalha, levantar a bandeira branca, desistir. Não vamos desistir, não. Vai ser uma guerra, vai ser uma batalha. Nós vamos expor quem tiver que expor. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu fui eleito de forma independente no estado do Paraná por 2 vezes, eleito e reeleito, e é essa independência que me dá condições de colocar o dedo na ferida, de cobrar, de exigir e de representar o povo brasileiro dentro do Congresso da melhor forma possível. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos voltar aí com tudo dia 1º de fevereiro. Vai ser uma guerra que nós vamos travar ali. E nós vamos lutar pelas nossas crianças, vamos lutar pela população, vamos lutar pelo povo brasileiro para que se estabeleça a verdade no nosso país e para que a verdade prevaleça. Então, muito obrigado, Márcio, conte comigo. E só uma coisa que eu estava esquecendo aqui. Os prefeitos do Rio Grande do Sul são os primeiros que vão escrever o nome na história do nosso país. Eles são os primeiros de muitos, mas eu quero parabenizar os prefeitos aí de algumas cidades do Rio Grande do Sul que vão começar um grande movimento em todo o Brasil, porque o povo não é bobo, o povo pensa, o povo entende tudo o que está acontecendo e o povo não vai submeter as nossas crianças ao uso desse experimento. Eu acredito muito nisso. Então, parabéns aos prefeitos que começam um grande movimento em todo o Brasil. E parabéns a você, Márcia, ao Leandro e todas as pessoas que fazem parte desse trabalho também, formiguinha, de forma independente, sem mandato, mas fazendo por amor à nossa pátria, por amor à nossa nação. Deus abençoe aí você, Márcia. Deus abençoe teu trabalho. Amém, deputado. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Pessoal, todos vocês aí que têm alguma ideia de nos ajudar ou que querem a nossa ajuda em relação ao que a gente está fazendo, me chamem o deputado, ele tem feito tudo que ele pode e vamos juntos mesmo, vamos fazer tudo que a gente consegue, a gente está conseguindo segurar essa barreira aí e vamos juntos. Eu quero aproveitar e dizer para o pessoal que amanhã eu vou fazer um outro ao vivo aqui, eu vou trazer o Felipe aqui, que tem feito, deputado, um trabalho, eles fizeram o dossiê da CVD-19, é um extraordinário. Acompanhe amanhã, quem puder, às 20 horas, que vai valer a pena. Pessoal, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Deputado, uma alegria, uma honra. Brigadão. E precisando, pode chamar. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, até amanhã.